Shalom, sejam bem-vindos ao Palavra de Honra. Eu sou o capelão Kleberton, estou aqui em Ijuí, sou natural de Santo Ângelo, sou cristão, evangélico, já fui católico, apostólico romano, já fui espírita, budista, enfim, a minha área é fé, religião e ciência. Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também eu tenho cursos de especialização pós-graduação MEC em Teologia. A área que eu abraço, que eu tenho mais gosto dentro da teologia é eclesiologia, que é o estudo das igrejas, das denominações. E esse é um espaço para nós dialogarmos assuntos que orbitam em fé e ciência, que por muitos já foi considerado, digamos assim, concorrentes, rivais ou mesmo antagônicas. Creio eu que não, assim como outras pessoas acreditam que, na verdade, são ambas protagonistas, parceiras em busca da verdade. Dito isso, desde já eu convido a você a apoiar esse espaço, esse momento de diálogo, e sobre assuntos, eu sei, eu sou suspeito para falar, mas assuntos que eu considero mais do que interessantes e de relevância concreta, real e imediata. Eu convido a você a divulgar esse espaço. Nós temos aqui na descrição do link, logo abaixo, a nossa página na internet, chechelmissões.tumblr.com. Lá nós temos textos, temos vídeos, temos músicas, temos resenhas de filmes, trailer, enfim. É bem variado e eu acho interessante. Temos também, para quem quiser nos seguir no Twitter, né, o @chechelmissões, que daí já, digamos, ele é focado mais no dia a dia, na questão do cenário político, alguma coisa também de fé, de religião, enfim. Temos ainda, para quem quiser, os nossos vídeos, né, nosso canal no YouTube. E finalmente nós temos uma rádio aqui local, que é uma rádio evangélica comunitária, gratuita. Da primeira que eu tenho, que eu saiba, é uma das primeiras da região e com boa repercussão. Ela é 24 horas no ar e também tem orações, tem louvores, tem pregações, tem versículos diretos da Bíblia e também tem a possibilidade de anúncio gratuito. Ninguém paga nada para anunciar um serviço ou o seu produto, ou sua empresa. E, enfim, fica aqui o convite. Contamos com vocês com a divulgação. Dito isso, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão contemporânea de assunto palpitante, uma verdadeira celeuma, e que fica para você esse convite de nós dialogarmos a tentar entender a crescente dificuldade que eu vejo em boa parcela da fé cristã em se expressar, em se comunicar atualmente. Humildemente, em minha análise, eu acredito que devido a duas principais razões, dois motivos principais. Um deles é orgânico, digamos, vamos fazer aqui uma espécie de meia-culpa, por culpa nossa mesmo, digamos, da igreja, não vou dizer até culpa, mas por dificuldade nossa, e outra é do meio externo, que eu também vou me ater mais de agora em diante. Mas de começo eu gostaria já falar sobre o assunto caseiro, fazer a limpeza doméstica. Por que nós cristãos, de boa parcela de denominações diversas, nós estamos com dificuldade de nos comunicar com o povo no geral, atualmente? Eu vejo, primeiro, porque nós nos afastamos do evangelho que liberta, que cura, que restaura e que verdadeiramente quer mudança de vida, ajudar as pessoas. Boa parcela, não quero generalizar, dizer que todos são assim, mas eu tenho notado que aquelas denominações que fazem, aspas, sucesso no sentido de congregar várias pessoas, geralmente elas estão buscando homilias que enaltecem as promessas de Deus e elas procuram uma espécie de show gospel, de empoderamento, de sobrenatural, no sentido de que você é cabeça e não cauda, onde tu colocares a planta dos teus pés tu será próspero, vamos expulsar demônios, você que precisa ter um milagre no teu casamento, na tua família, com os teus filhos, você que passa com dificuldade profissional, enfim, é uma igreja coaching
que busca mais atender às necessidades do seu público. É uma espécie de clube gospel em que as pessoas estão voltadas para interesses imediatos próprios. Infelizmente eu vejo que essa é um tipo de neopentecostalismo, de uma igreja triunfalista que arrecada muitas pessoas, como eu disse, por interesses seculares imediatos. Lamentável. Por outro lado, existe sim aquela parcela de pessoas e igrejas que estão preocupadas na reforma do caráter, que estão preocupadas na salvação, estão preocupadas em atender ao próximo, em ser, enfim, uma diferença na sociedade, em ajudar as famílias de uma maneira correta, buscando se endireitar os seus defeitos. Eu entendo isso e eu acho muito salutar que isso seja assim. Claro, com as suas dificuldades naturais, ninguém é perfeito, não existe igreja perfeita, mas eu vejo que ainda assim elas estão um pouco mais assim com a mão no freio, elas estão receosas, pisando em ovos, como se diz, porque o momento, principalmente o cenário, não é de ser ousado na palavra de Deus, no sentido de descontentar, no sentido de tornar as pessoas reflexivas sobre as suas condutas. Parece que isso é impopular e, na verdade, é impopular. O Evangelho ele é quase um oxímoro, na verdade ele é um paradoxo, uma quase contradição, porque ao mesmo tempo que ele liberta, ele também oferece luz a quem está em trevas, e no momento isso choca, isso impacta. Experimenta você ficar um longo tempo às escuras, dormindo, sei lá, num quarto fechado, e experimenta sair num dia de sol, com muita luz, vai machucar os olhos, né? Então, em primeiro momento, o Evangelho, ele choca, ele incomoda, em dizer que, olha, você está errado, você precisa consertar suas veredas para ter uma vida plena, uma vida verdadeiramente feliz aos olhos de Deus. Isso é claro, falando para quem crê. Ninguém é obrigado a crer no Evangelho, mas aqueles que buscam a orientação cristã, eles então, num primeiro momento, eles são confrontados a fazer uma revisão interna e muitas vezes a gente fica envergonhado, fica indisposto a ter que rever certas coisas que muitas vezes são muletas para nós. Então, nesse primeiro momento, parece que a igreja agora está sentindo que o cenário não está muito bom para esse tipo de avaliação, de conduta, né? de consciência, de metanoia, mudança de paradigmas. Né? E aqui eu entro num segundo fator, que é o fator externo, as circunstâncias. Eu não sei se eu falo sozinho nesse sentido ou se eu estou exagerando, mas eu vejo que parece que já vivemos momentos mais democráticos. Hoje em dia, alguém que está incomodado por uma fala no púlpito, seja de um pastor, seja de uma liderança, seja de um padre, ele entra numa espécie do clube dos cancelamentos, ele se sente vítima em estar exposto a uma palavra que realmente internamente lhe choca, que o Evangelho, como eu disse, causa esse impacto, e ele tenta se defender, acusando a outra pessoa de ser um intolerante. Então nós criamos uma espiral do silêncio, bem ao estilo da escola de Frankfurt, e então você se cala, porque você não pode falar verdades inconvenientes, você não pode ser antipático, você tem que jogar para a torcida, você tem que pregar um Jesus é amor e vale tudo. Não vale tudo, porque mesmo Jesus, ao perdoar a mulher adúltera, o que ele disse? Filha, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então a graça de Cristo, ele não é um salvo-conduto para você continuar pecando. Porque se fosse assim, então para que se converter? Por que Jesus Cristo morreu na cruz se você pode continuar com a tua vida pecando e está tudo bem? Não. Na verdade é um desafio. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quem quiser vir após mim, vem, negue a sua carne, tome a sua cruz e siga-me. Então é a busca pela santificação, é tentar combater as suas mazelas, as suas dificuldades, e o Espírito Santo ajuda isso. Só que tem pessoas que não, elas preferem fazer um cristianismo customizado, é como se fosse um gourmet. Essa parte da Bíblia eu gosto, eu aprovo, ok, essa aqui eu não gosto, essa aqui também não, essa aqui não é bem assim, vamos interpretar de outro jeito. Não é assim.
O mundo moderno, o homem moderno, ocidental principalmente, eu acredito que ele está com uma grande dificuldade de lidar com a ideia do absoluto. Aquilo que não pode ser mudado e aquilo que não precisa ser mudado. E aí então eu venho. O mundo moderno, ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada, ser revista. Essa Bíblia de mais de 2000 anos. Eu pergunto, será? Será que justamente ele não é uma segurança, um porto seguro, uma âncora nesse mundo com tanta relativização, onde a verdade de cada um prevalece, mas então nada prevalece, porque tudo é válido para si próprio. Muito se fala, nós devemos ser tolerantes com os diferentes. Mas e aqueles que querem seguir uma igreja, uma doutrina, uma religião que ela é monolítica? Qual é o problema? Veja que ninguém é obrigado a seguir o cristianismo bíblico. Mas aqueles que quiserem seguir, saibam que nós não podemos tocar, mexer nisso. A Bíblia não é uma constituição que todo mês está sendo retalhada, reformada. Qual é a segurança jurídica que tem um país cuja Constituição Federal é mudada a sabor do vento todos os meses? Ainda bem que no nosso país isso não acontece, né? Ainda bem que nós temos um poder autocrata que não deixa isso acontecer. São pessoas vetustas, muito doutas e muito honestas, ainda bem. Dito isso, a Bíblia, ela já foi dita que ela não é antiga e ela também não é moderna. A Bíblia é eterna. Então ela é um porto seguro nesses vai e vem, nessas mudanças sociais, né? Ela é algo que é válido, que ela já foi experimentada por diversas gerações ao longo da história e ela funciona. É fácil? Não, não é fácil. Tem suas dificuldades, tem muitas vezes suas contradições, as pessoas são falhas, mas veja, a gente não pode pegar um mau exemplo de uma liderança para justificar que isso não funciona. Por que não se pega os bons exemplos de vários e centenas de milhares de testemunhos de pessoas que conseguiram dar uma guinada na sua vida para melhor? Veja que eu não quero ser, de certa forma, apologista ou apologético à Bíblia em si, mas eu quero dizer que nós cristãos, nesse momento, nós estamos sendo perseguidos, acuados e há sim uma cristofobia. E que as pessoas, elas de má fé, elas querem se sentir vitimadas pelas homilias, pelas pregações, enaltecendo que isso é uma espécie de discurso de ódio. Quando que se pregou contra pessoas? Dizer, olha, nós devemos pegar essas pessoas que têm conduta X, Y e tal, e devemos segregá-las, devemos, sei lá, o que fazer com elas. Nunca. Que eu saiba, nunca houve, não tenho notícias disso. Ao contrário, nós falamos da conduta, que essa conduta, segundo a nossa fé, e novamente eu ressalto, ninguém é obrigado a seguir essa fé, mas segundo a nossa fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eles estão em plena concordância, tais condutas são pecado. Do contrário, se nós formos relativizar, daqui a pouco nós vamos alegar que, olha, nós não podemos criticar tal conduta porque vai ser uma espécie de fobia. Nós vamos ter que tirar o adultério da nossa fé, porque senão será uma adulterofobia e por aí afora. Nós não podemos condenar a pornografia dos cristãos, porque isso é uma forma de amor, uma forma de se expressar. Entende? Abriu a porteira para um pecado, abre para todos. Nós não podemos relativizar, principalmente aquilo que está claro. Então não há perseguição a uma classe XYZ, não há. O que há é o pecado. Isso vamos, por exemplo, dar um exemplo do pecado sexual. Eu, mesmo sendo heterossexual, casado, eu tenho que combater esse pecado todos os dias, o pecado sexual. O pecado sexual existe para todos, independentemente do que você se confessa do teu gênero, da tua identidade, da tua sexualidade. Isso existe para todos e todos os cristãos devem combater esse pecado, seja heterossexual ou não. Por exemplo, eu como heterossexual, todos os dias eu tenho que tomar minha cruz e combater o instinto de querer sonhar ou ter pensamentos errados, porque o próprio Cristo falou, se tu desejares a mulher do próximo, apenas só na tua cabeça, já pecou, meu irmão. Se você tiver pensamentos lascivos, já pecou, se não for com a tua esposa. Entendeu?
O sexo antes do casamento, ele é prostituição, ele é fornicação. E o sexo fora do casamento com a sua esposa, ele é adultério. Então, existe o pecado sexual tanto, como eu disse, para o heterossexual como para quem não é heterossexual. Então, não é no pegar no pé de uma classe, não. É dizer que pecado é pecado. Pecado sexual existe para todos. Todos nós temos que combater o pecado sexual. Porque a gente não pode simplesmente seguir o instinto para ser feliz. Quem segue os instintos é um animal que vive só para satisfazer seus instintos básicos de se alimentar, sobreviver e procriar. A gente não pode buscar a plena satisfação da carne e meramente da carne, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que saber que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso está em Gálatas 5,17. Então veja que o nosso combate não é contra as pessoas, mas é contra o pecado. É um jargão bem conhecido no meio evangélico dizer que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E isso é verdade. Então venha do jeito que você está, não importa qual é o teu pecado. Venha para a igreja. A igreja é para pecador que quer redenção, que quer mudar de vida. Não importa o teu pecado, nem da minha parte eu nem quero saber. Basta você ter o constrangimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pela palavra de Deus vai te constranger. Olha, eu tenho uma vida melhor para ti, porque Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Este é o caminho estreito da felicidade. Este é o resumo. Quantos reis na história dariam tesouros enormes para saber qual é o significado da vida? Qual é o sentido disso tudo? Pois nós sabemos. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E olha, eu posso dar testemunho disso, porque eu já peregrinei por várias religiões, desde que eu era criança, desde os meus 9 anos, eu cresci sem pai, então eu buscava quem é esse meu outro pai, o pai do céu. Eu tenho que ter um pai, eu não posso ser um órfão absoluto. Então eu fui pesquisando quem é Deus. E após experimentar e estudar várias igrejas, denominações, religiões, enfim, eu realmente pude testar a veracidade do texto bíblico, do texto sagrado e da fé evangélica em Cristo Jesus. Ele é a salvação. Bom, nós estamos nessa guerra cultural, mas não guerra contra as pessoas. Nós estamos sim sendo perseguidos, a igreja está cada vez mais acuada, poucas pessoas estão se manifestando, algumas se manifestam, mas fora do Brasil, com receio de vários tipos de represálias. E nós estamos nessa agenda woke, que é antiprodutiva, contraproducente. Eu me identifico com muitas bandeiras de reivindicação do povo feminista, do povo que se diz não binário, enfim. Eu me identifico com suas causas, com as suas dificuldades, né? Tem muitas histórias de pessoas assim que realmente que doem o coração. Nós temos compaixão, mas a gente, por amor em Cristo, nós temos que dizer a verdade e temos que revelar também que ler a palavra de Deus e professar o amor de Cristo e que Ele busca e Ele nos alerta que sem santidade ninguém verá Deus, isso não é discurso de ódio, isso é um discurso de amor. Como a gente faz isso? Talvez aí está a nossa dificuldade como igreja, assunto desde a nossa premissa do bate-papo, né? Talvez nós não estamos conseguindo mais ainda agora, porque tudo parece que é proibido. As pessoas estão buscando motivo para se sentirem vítimas e se sentirem atacadas. E com isso, o evangelho está sendo diluído por discursos rasos, ou então só por uma coisa que é panteísta, universal, que não é algo ecumênico, não é um ecumenismo, mas é um panteísmo, é uma diluição do Evangelho de Cristo. Eu gostaria de ter a fé de nós podermos dizer a esperança de que, como Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, de dizer que ao final da nossa carreira, dizer que, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mantive a fé. Não indo contra as pessoas, não sendo violento, não promovendo a segregação, mas sim promovendo a paz em Cristo, a paz que Ele dá, que o mundo não é capaz de dar,
e de promovendo a verdade. E que a verdade não é relativa, nem todos os caminhos levam a Roma, nem todos os caminhos levam a Deus. Deus não é um amor universal, Deus é santidade, Ele nos mostrou o caminho estreito da salvação. E ninguém mais interessado em promover essa inimizade entre as pessoas, em promover esse cala-boca para as igrejas cristãs, ninguém mais interessado do que o próprio inimigo de Deus, Satanás. Então, fica aqui esse meu alerta. Eu gostaria de pedir um pouquinho de empatia aos cristãos, um pouquinho de paciência àquelas pessoas que estão talvez indignadas, enraivecidas com o povo cristão, com o povo de Deus. Nós temos as nossas dificuldades, sim, mas eu quero dizer que a fé bíblica, ela é verdadeira, ela é um estilo de vida, ela é um compromisso de vida que dá muito resultado, e dizer que tenhamos paciência dos dois lados, porque na verdade não é dois lados, é um só, nós somos pessoas, nós estamos aqui de passagem e estamos aprendendo, como a própria palavra de Deus diz, se não me falha a memória em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem aprimora o homem. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, e seguindo a palavra de Deus, tanto o Novo Testamento como o Antigo, e pelo Espírito Santo, a gente tem muito o que crescer e a produzir. Fica aqui então esse meu alerta, meu protesto, porque estamos vivendo uma cristofobia, e fica aqui a pergunta para você. Você acha que nós ainda estamos vivendo uma plena democracia? Isso você vai refletir e ponderar. E fica também aqui o meu convite para que você vá, conheça, frequente uma igreja evangélica ou até mesmo católica romana, se você preferir, em que seja respeitado o Evangelho do jeito que ele foi escrito originalmente há 2000 anos, e que ele se mantém. Que atualmente até isso, estão tentando deturpar as interpretações, escrever outras palavras, eliminar, trocar as palavras e construir toda uma nova dialética, uma nova doutrina humana, uma doutrina falsa. Então fica aqui o alerta, cuidado, que nós estamos vivendo dias em que há muitos falsos pastores, né? E que tentam deturpar, cavilar a palavra de Deus, né? E isso é muito perigoso, é temerário. Dito isso, então, nos acompanhe, conforme já foi dito, nos nossos meios, nas mídias sociais, e divulgue. Até a próxima, fique em paz, o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho um recado final agora na legenda, depois nos créditos. Se você gostaria de ajudar a divulgar, você é empresário, a patrocinar esse programa, por favor, entre em contato, nós vamos deixar ali um contato. Finalmente, sem mais delongas, eu gostaria de dar a sugestão de, além de você ler um versículo que seja por dia, tanto do Antigo Testamento como do Novo, ler a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, o Espírito Santo se manifesta por ela, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela é apta a discernir pensamentos e intenções, ela vai mais fundo até juntas e medulas. Então, viva a palavra de Deus, consulte, leia um pouquinho da Bíblia, como eu disse, e, para quem gosta de literatura como eu sugiro 2 livros, bem a contento, bem propícios a esse momento que a gente vive, ao cenário atual, que é o clássico 1984, de George Orwell, e, para mim, é um dos melhores livros da área teológica, é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, que para mim foi o maior teólogo da modernidade. Dito isso, até o próximo encontro, um grande abraço, Shalom!